Olá, bem-vindos. Agora sim, vamos começar nosso treinamento, mais um webinar Qualitus. Hoje vamos falar de Tahiti e da Pogogan Cruises, em parceria com a Daniela Coelho, da Turismo do Tahiti. Yoraná, bom dia a todos. É um prazer tê-los vocês aqui com a gente e me coloco à disposição desde já para vocês, sempre que tiverem um passageiro que gostaria de ir para o destino, eu estou à disposição, tá? Para ajudar vocês na venda. Então, nós vamos começar falando do destino, em seguida da Pogogan Cruises. Ao final, nós vamos abrir para perguntas. Então, por favor, fiquem à vontade para, durante o treinamento, já enviar as perguntas aí no aplicativo de vocês. E esse treinamento também está sendo gravado, então vocês vão poder assistir novamente, compartilhar com suas equipes, com os colegas do mercado. A gente envia o link para todos. Vamos lá. Bom, para começar, vocês estão visualizando o território como um todo da Polinésia Francesa. Ele é formado por 5 arquipélagos no total e 118 ilhas. Como vocês podem ver no mapa, por detrás vocês conseguem enxergar o formato do mapa da Europa. É para vocês terem uma noção da dimensão desse território. Então, normalmente vocês conseguem acessar os arquipélagos pela ilha de Tahiti. No próximo slide, a gente está vendo aí a ilha de Tahiti, que é a principal ilha da Polinésia Francesa, onde a gente tem o aeroporto internacional de Fahá, e é onde todos os voos internacionais chegam no território da Polinésia Francesa. Você tem a capital que chama Papeete, é a capital da Polinésia Francesa, de Tahiti. O Tahiti é uma ilha que tem um nome muito forte, então vocês vão escutar muito falar das ilhas de Tahiti ao invés de Polinésia Francesa. Gostaria de deixar isso um pouco claro, porque o território se chama Polinésia Francesa e só uma ilha se chama Tahiti, mas é uma das ilhas mais conhecidas do território. Nesse slide você tem as companhias aéreas que voam até o destino. Daqui do Brasil a gente tem 3 opções. A que todo mundo conhece mais é via Santiago do Chile, com a Latam, um voo semanal. Depois você tem via Los Angeles, com a Air Tahiti Nui, em co-chair com a American Airlines. Tem entre 5 e 8 voos semanais. Eles vão voltar a ter voos todos os dias, em breve. Então, você vai poder ter essa opção diária para ir para o destino. Gostaria de complementar essa informação. Nós recomendamos muito que os clientes façam o voo via Los Angeles. Você tem flexibilidade de data, você consegue combinar, de repente, um cruzeiro de 7 noites com um pré e pós-cruzeiro. Você consegue ter alternativas mais interessantes de roteiro voando via Los Angeles. Hoje é muito conveniente porque você tem voos do Brasil direto para Los Angeles, fica fácil dessa forma e você consegue montar sua viagem para conhecer a Polinésia de um jeito mais tranquilo, né? Sem a obrigatoriedade de ficar somente uma semana ou 2 semanas. E além disso também, Manu, eu gosto sempre de dizer, quando você trabalha com uma companhia que tem voo diário, se você tem qualquer imprevisto, cancelamento, atraso, você não causa tanto problema com a viagem do passageiro quanto se você tiver uma companhia aérea que só faz um voo por semana. Isso é importante vocês levarem em conta também. Exatamente. Depois a gente tem uma terceira opção com a Air New Zealand. Ela vai via Buenos Aires, co-chair Aerolíneas Argentinas, e tem 3 voos semanais. Começou em dezembro de 2015 e o destino está bombando na Argentina desde que esse voo foi inaugurado, só para vocês saberem que também há essa possibilidade. Eu sempre mostro o interior da companhia aérea Tahiti Nui, que é um interior muito bacana, é uma experiência com o destino que começa daí, do voo. Vocês podem reparar que os uniformes das comissárias, os assentos, eles são todos em tons de azul. Você tem quadros do povo dentro da aeronave, recebido com uma tiaré, que é uma espécie de gardenia que tem lá na Polinésia.
A tripulação inteira, 100%, são polinésios, pratos de gastronomia francesa e tahitiana. Então, só para vocês saberem que também é um outro diferencial indo com o Air Tahiti Nui. Informações gerais. Para vocês conhecerem um pouquinho, naquele território imenso que vocês viram, que cobre praticamente um território do tamanho da Europa, você tem 250 mil habitantes no total. 150 mil habitantes fica só naquela capital de Papeete, para vocês verem como as ilhas são pouco povoadas. Fuso horário menos de 7 horas do Brasil, visto obrigatório se você for via Los Angeles por enquanto. Idiomas oficiais é o tahitiano e o francês, tá? A Polinésia é um território ultramar francês, e tem 2 idiomas oficiais, tahitiano e francês. E a moeda ainda é o franco pacífico, tá? A moeda não mudou. Mas vocês podem ficar tranquilos e tranquilizar os passageiros que eles podem usar tranquilamente tanto dólares quanto euros. Clima tropical, 26 graus durante o ano inteiro. Isso quer dizer que é um destino que você pode vender para o seu passageiro tranquilamente durante o ano inteiro. Eu vou falar no próximo slide um pouco das temporadas. Existe baixa temporada, apesar de você ter uma temperatura média anual de 26 graus. A temporada, baixa temporada, começa janeiro, fevereiro e março, o que é muito interessante para a gente, porque é onde a gente tem as nossas grandes férias escolares, né? Por que é baixa temporada? Porque é época de chuva, mas não é época de chuva como alguns destinos que vocês conhecem, acredito que Tailândia seja assim, na época de chuvas em algumas regiões você não pode ir, que chuva sem parar, não. Lá, como a gente vê aqui no Brasil, são chuvas de final de tarde, você consegue tranquilamente aproveitar e não vai ser dias seguidos de chuvas, você pode ficar tranquilo. Altíssima temporada, só para vocês saberem, que é onde vocês terão um pouco mais de dificuldade na disponibilidade de hotéis, principalmente em Bora Bora, é julho e agosto, tá? De encontro aí com as férias, com as grandes férias dos Estados Unidos e da Europa, que são os principais mercados da Polinésia. Relevo, eu gosto muito de falar de relevo nos meus treinamentos, porque na verdade é o que diferencia bastante a Polinésia de outros destinos e faz com que o destino seja realmente único. Você chegando na Polinésia Francesa, você não vai ficar em uma ilha só, porque a cada ilha que você chega, você tem um visual completamente diferente e uma experiência completamente diferente. E a Manu vai falar um pouquinho depois das rotas que o Koh faz, que realmente é interessantíssimo fazer um cruzeiro nesse caso, porque aí você tem a oportunidade de conhecer ainda um número ainda maior de ilhas. E sem o deslocamento, fazendo e desfazendo mala, né? Toda a questão de conforto. Você acaba perdendo tempo também, né? Porque o seu deslocamento até o aeroporto, depois até o hotel, e check-in, e mala, isso acaba fazendo você perder bastante tempo. Então, você tem aí uma ilha jovem, que é o primeiro quadro, é uma ilha montanha. Isso quer dizer que ela não se deteriorou ainda. Então, todas as ilhas são de origem vulcânica, tá? Então, ela não se deteriorou, não formou recife em volta, a água ao redor dessa ilha ainda é muito profunda, então você não tem vários tons de azul. Se trata de uma ilha jovem. Tahiti é uma ilha montanha, tá? Para vocês saberem. Depois você tem uma ilha Recife ao lado, que é onde a montanha já começou a se deteriorar e começou a formar esse Recife em torno, né, da montanha, fazendo com que as águas fiquem um pouco mais claras, que se formem mais corais e tenham uma vida marinha um pouco mais rica, próximo à montanha. A terceira foto é a foto de Bora Bora, é um espetáculo da Polinésia Francesa, mesmo a pérola do Atlântico. Você tem a ilha, a montanha que ainda está no meio, ela se deteriorou, formando aquele anel em volta e a lagoa no meio. Então, realmente, se não for o lugar mais lindo do mundo, um dos lugares mais lindos do mundo, com certeza. Você tem os famosos 50 tons de azul, na ilha de Bora Bora, e depois você vê o formato da ilha Atoll, onde a montanha já se deteriorou, você tem aquele anel em volta e a lagoa ao meio.
Essa ilha atual que vocês estão enxergando é a ilha de Tetiaroa, onde fica o Hotel Debrando, o famoso Debrando. Acomodações. Temos vários tipos de acomodação na Polinésia Francesa, não só de luxo, como a gente imagina. Ainda coloquei na parte de cima hotéis familiares, pequenas pensões, existe lá também, tá? Só para vocês saberem que não é normalmente o foco de agência, mas é para vocês saberem que existe e que há possibilidade, se você tem um passageiro que tem esse perfil e que quer realmente economizar e viver um pouco mais a cultura, há essa possibilidade nesses pequenos hotéis e pensões familiares. Depois você tem as acomodações, como a gente já conhece, os apartamentos, que você vai encontrar no Tahiti, que é o primeiro quadro. Em seguida, você tem ao lado o Bangalô Jardim, que é realmente um espetáculo, com piscina privada, é muito bacana também. Eu, inclusive, já me hospedei em um Bangalô Jardim e realmente é maravilhoso. Depois você tem o Bangalô Praia, que também é muito bacana, é uma experiência diferente, e o Bangalô Overwater, que é o famoso, né, o que todo mundo quer, o que todo mundo pede. Sabendo que o Bangalô Jardim ele tem um preço mais acessível, o da praia um pouco mais caro, indo para o Overwater um pouco mais caro, e cada trechinho desse de Bangalô, quanto mais próximo da orla, no meio, ele é mais barato, e nas pontas, quando você vai ter uma visão mais exclusiva, vai ficando um pouco mais caro. Acomodações exclusivas em ilhas pequenas. Então, quer dizer o quê? Que tem algumas ilhas que você vai ter uma opção só de hotel com uma estrutura de luxo. O Debrando fica na ilha de Tetiaroa, é uma dos exemplos que eu vou dar para vocês. É um hotel realmente muito exclusivo, é o top de luxo da Polinésia Francesa, foi inaugurado em 2014. É um projeto de Marlon Brando. Ainda a família participa das ações do hotel, mas o hotel ele é gerenciado por uma rede, que é a mesma rede de hotéis do Intercontinental lá da Polinésia, só para vocês saberem como é que funciona. É um hotel totalmente ligado à sustentabilidade. Do lado você tem o Relais Château, o único Relais Château da Polinésia Francesa, que fica na ilha de Tarrant. Então, quer dizer, você indo para Tarrant, você não vai encontrar outra hospedagem com essa estrutura. Você vai encontrar, talvez, os pequenos hotéis e pensões familiares, mas hotel com estrutura realmente bacana, em Tarrant você só vai ter o Relais Château. Depois você tem as outras opções de hospedagem que se trata de cruzeiros, a Manu depois vai falar um pouquinho, mas é a opção all inclusive, é quando você tem bebida e comida à vontade. Se tratando de Polinésia, alimentação e bebida é um preço alto, então com o cruzeiro vocês não precisam se preocupar com isso. E para aqueles mais exclusivos, os barcos e veleiros fretados. Vamos falar do primeiro arquipélago mais conhecido, que é por onde a gente chega, o arquipélago da Sociedade. Pode passar. Papeete é a capital, é onde fica todo o centro administrativo da Polinésia Francesa, tá? Governamental. Você vai encontrar, é uma cidade grande, 150 mil habitantes, também tem trânsito, não tem praias tão bonitas quanto nas outras ilhas, mas também tem muitas atividades, montanhas, cachoeiras impressionantes. Lá você pode encontrar o mercado central, onde tem artesanato de todas as ilhas, as pérolas, Museu do Polugã, Museu da Pérola. Então, se o seu passageiro tiver que ficar 1, 2 noites em Papeete, tem bastante coisa para fazer por lá. Moréia é a ilha da atividade. É a ilha que fica mais próxima do Tahiti também. Você tem um barco que faz essa rota Tahiti-Moréia mais ou menos 12, 15 vezes ao dia. Essa ida e volta, o percurso dura em torno de 30 minutos. Então, é uma ilha próxima, onde normalmente quem chega vai de barco, com esse catamarã de Tahiti para Moréia, onde você vai encontrar muitas atividades. Também tem praias bonitas. Bora Bora é realmente o ponto alto da Polinésia Francesa. Os cruzeiros Polugã normalmente passam por lá, né? Dificilmente. Inclusive ficam mais de uma noite.
que é realmente onde você vai ter uma paisagem muito interessante. Também tem muitas atividades, tá? Nessa ilha você também vai encontrar muitas redes hoteleiras, enfim, bastante coisa para fazer também em Bora Bora. Tahá e Raiaté, como eu havia falado, Tahá, você vai ter o Relé Chateau, é uma ilha próxima de Bora Bora, coloquei um mapa abaixo para vocês verem como é próxima. Então, você tem Tahá grudadinha com Raiaté, você pode também fazer passeios em Raiaté. O interessante é saber que essas ilhas, elas são lindas também, pouco conhecidas do nosso público. É interessante a gente mencionar que é possível conhecer essas ilhas. E existem produtos exclusivos nessas ilhas. Um deles é a baunilha. A baunilha é a segunda especiaria mais cara do mundo, depois do açafrão. E lá, a baunilha do Tahiti, ela é fertilizada à mão em orquídeas. É uma das baunilhas mais cobiçadas e mais caras do mundo. E a Tahá é onde fica 90% da produção da baunilha. É interessante que você pode visitar as plantações de baunilha. Dizem que Tahá, você sente o aroma de longe por causa da baunilha. Raiaté, que é a ilha que fica grudada com Tahá, é onde tem a maior parte da produção de tiarré, essa flor que vocês estão vendo. É uma espécie rara de gardênia que também só existe na Polinésia Francesa. E Tahá é onde você tem, Raiaté é onde você tem a maior parte das plantações dessa flor por lá. Depois a gente tem um outro arquipélago, que é o de Tuamotu, que também é muito interessante para o passageiro conhecer com o cruzeiro, é onde fica a maior parte da produção de pérola da Polinésia Francesa. Você tem alguns atóis que ficam nessa região. A pérola negra no Tahiti, ela é extremamente reconhecida. Você pode ver que na pérola, no quadro abaixo, você tem vários formatos de pérolas. Quanto mais perfeita a esfera, quanto mais rara a cor, quanto maior a pérola, mais cara. E nesses atóis, eles têm fazendas de produção de pérolas. Você normalmente pode fazer visitas também, você mergulha para saber como é que funciona. É realmente muito interessante. E você encontra pérolas de todos os preços por lá. Tiquerau e Rangiroa são ilhas que fazem parte do arquipélago de Tuamotu. Tiquerau é uma ilha exclusiva, também que você só vai ter um hotel de grande porte, que é um hotel da SPM. E Rangiroa é o segundo maior atol do mundo, onde você vai ter uma quantidade de peixes e vida marinha também extremamente interessante, e é top 5 mergulho no mundo. Fakarava, patrimônio da Unesco, também é outro atol com mergulhos impressionantes. E Mangarreva, no arquipélago de Gambier, é uma das ilhas mais distantes ali do Tahiti, pouco visitada, mas também muito bonita. Lá em cima a gente tem o arquipélago das Marquesas. O que nesse arquipélago predomina é a cultura, né, maori, os sítios arqueológicos, as inspirações artísticas. 100% da população são tatuados, a tatuagem é originária das Marquesas, para quem não sabe, e cada linha, cada traço dessa tatuagem tem um significado. Normalmente, quando se vai para a Polinésia, o passageiro quer fazer uma tatuagem, ele chega, fala um pouco da sua história, da sua vida, e o tatuador interpreta e faz o desenho que tem esse significado. E é muito interessante, normalmente os passageiros gostam de passar por essa experiência. É legal recomendar para os clientes que têm vontade de visitar, assistir Moana. É verdade. Da Disney. O Moana mostra bastante o lado cultural, esse contato do tahitiano com a natureza, esse respeito com a natureza. É muito interessante. Inclusive as tatuagens. Inclusive as tatuagens, exatamente. Depois você tem o arquipélago austral, que também não é muito visitado, mas são ilhas que é possível se visitar. Rurutu, que é uma das principais ilhas, é onde você tem a visita das baleias jubarte entre agosto e outubro. Todo ano elas vão ficar em torno dessa ilha para terem os bebês. E você pode mergulhar perto desses gigantes. Elas ficam em volta das ilhas e durante esse tempo, para que os bebês cresçam um pouco e elas possam fazer
a viagem de volta ao Polo Sul. Elas são bichos enormes, de 40 toneladas, você pode mergulhar próximo delas e elas se sentem muito seguras na Polinésia. Por isso que elas vão para lá para terem os bebês. É realmente uma experiência espetacular. Eu gosto sempre de falar um pouquinho no final da apresentação do destino dos segmentos. Hoje a gente sabe que o destino ele recebe 90% de casais, lua de mel, bodas. O passageiro ele já procura por esse destino em primeiro lugar quando se trata de uma comemoração romântica. Mas a gente quer falar que o destino é possível você trabalhar também para outros segmentos, né? Um deles é família. Existem vários hotéis com estrutura de kids club. Normalmente as atividades têm muita ligação à natureza, à cultura. Então todas as atividades podem ser para todas as idades. Tá? Então as crianças são muito bem-vindas e realmente saem muito satisfeitas quando vão para a Polinésia. Vocês podem crianças amam. Amam. A gente associa muito a casais, mas realmente levar criança e adolescente é um lugar que tem muita atividade e é muito bonito, né? Clima muito agradável. O nosso mercado, o Brasil, que ainda não trabalha muito esse segmento, mas na verdade esse segmento já é muito explorado nos Estados Unidos, na Europa, inclusive na Argentina, tem agências e operadoras que são focadas para a família, para a Polinésia. E é um resultado que a gente quer trazer também no Brasil. Se você tiver uma família com esse perfil, vai em frente que vai dar certo e eles vão ficar muito felizes. Tahiti, Polinésia Francesa, tem algumas características que a gente gosta de ressaltar, que todo mundo já sabe, mas é bom lembrar. É uma beleza única no mundo, de verdade. Você tem a história de uma cultura extremamente acolhedor, um povo muito acolhedor, alta gastronomia, então você tem a mistura dos ingredientes tropicais da Polinésia com a influência francesa. Muitos chefs franceses fazem os pratos nos principais restaurantes de hotéis lá na Polinésia. Você tem eventos acontecendo durante o ano inteiro, então é importante saber qual o período que o seu passageiro quer ir para o destino e verificar no calendário o que está acontecendo por lá. Esse evento que vocês estão vendo nesses slides se chama EIVA, é uma competição de dança, onde muitas vezes são 200, 300 pessoas dançando ao mesmo tempo para competirem, é muito bacana. Carisma e acolho dos locais, eu já havia mencionado, mas é um diferencial, é uma cultura muito acolhedora, muito sorridente, muito carinhosa, e é uma das coisas que os passageiros trazem de lembrança e mostram para a gente quanto ficaram satisfeitos de ter escolhido esse destino. Agora a Manu vai falar um pouquinho para vocês do cruzeiro e eu estou à disposição se tiver alguma dúvida com relação ao destino. Continue mandando perguntas que nós responderemos logo. É fácil, depois de uma apresentação inspiradora assim, posto que está todo mundo com vontade de ir para o Tahiti e de vender Tahiti também. Paul Gauguin é um cruzeiro que é focado realmente em fazer a Polinésia. O barco foi construído, pensado para fazer essa região. Então, realmente é assim, uma das melhores opções de formas de conhecer as ilhas do Tahiti. As grandes vantagens, a primeira delas é sem check-in, sem check-out. São roteiros a partir de 7 noites. Você chega em Papeete, embarca e você só vai sair no mínimo depois de 7 dias do barco, com todo o conforto da sua cabine, conhecendo várias ilhas, né? Realmente desfazer sua mala e passar 7, 10, 12 dias sem precisar né, da logística de transfer, avião, ou de repente sobe e desce de um barco para ir de uma ilha a outra, isso faz muita diferença. E conhecendo várias ilhas, realmente conseguindo explorar várias regiões aí dessas ilhas. Uma coisa muito importante é o all-inclusive. Por quê? A gente fala de um custo-benefício espetacular aqui. É um produto de luxo, é considerado um cruzeiro de altíssimo padrão, com um serviço espetacular.
Você tem todas as refeições, todas as bebidas alcoólicas, não alcoólicas. Você tem traslados entre o barco e praias ou centro já incluídos também. Você vai pagar a parte realmente excursões, atividades diferentes. Isso, você colocando no papel, comparando com o terrestre, faz toda a diferença, porque você tem controle do valor de gasto dessa viagem e tem realmente tudo incluído. Como a Dani comentou, refeições, bebidas são caras na Polinésia Francesa, então ter tudo incluído dá uma tranquilidade na viagem para o passageiro e com um altíssimo padrão. E, mais uma vez, recomendo muito que voem via Los Angeles. Né? Mostrem para os seus clientes a vantagem de fazer via Los Angeles, aproveitar para fazer umas compras. Lembrando que Los Angeles, acho que faz só um mês que já é possível emitir o bilhete coach pela American Airlines. Exatamente. E eles estão fazendo o pagamento em 5 vezes. Eles estavam com uma tarifa, se não me engano, a partir de $2.000. Então, assim, bem interessante também via Los Angeles o valor. Sim, emitido um bilhete só, até pouco tempo atrás tinha que emitir separado e não podia parcelar. Agora a gente pode parcelar e emitir tudo junto, então facilita realmente bastante. O serviço realmente é um povo muito acolhedor. A Povogan tem uma equipe toda de polinésios, né? Então você tem uma imersão na cultura, né? Não só do visual espetacular e das lindas praias, dos 50 tons de azul, mas você tem uma experiência real de conviver com as pessoas daquela região, de saber da história, né, das famílias e entender realmente como eles vivem ali. Isso faz toda a diferença e eles têm um espírito de servir mesmo. Então você tem um serviço muito atencioso, muito detalhista, que surpreende realmente. Gastronomia de alto padrão e com muitas referências locais. Então, claro, toda a influência francesa, né, está muito presente e com esse toque tropical dos alimentos frescos, da coisa da Polinésia. Tem um restaurante a bordo do grande chefe Jean-Pierre Vigateau, que tem estrelas no resort dele em Paris. Isso faz toda a diferença, porque você tem uma oportunidade de uma experiência Michelin a bordo, né? Muito interessante. Isso faz realmente, esse é o restaurante dele a bordo, que é o Etoile. O La Varanda é o restaurante principal, essa é a área interna dele, e essa parte é a área externa. Pensando num clima o ano todo de 26 graus, de repente jantar numa noite que ele está parado em Bora Bora, numa mesa dessa, ao lado de fora, realmente é muito agradável. O Grill, que é um restaurante mais informal, para comer uma coisa mais rápida. O ambiente é descontraído e acolhedor. Eu gosto muito de falar disso porque muita gente, quando fala em cruzeiro, tem medo de ter formalidade, roupa, tem que ter smoking ou vestido longo, esse tipo de coisa, e realmente é bastante descontraído, mais casual. Você não está, assim, tudo no cruzeiro é Polinésia. Então, nada ali vai te forçar a parecer que você está em outro lugar. E o que é bacana também falar é que não é só no cruzeiro, viu, Manu? Nos hotéis, de uma forma geral, na Polinésia, até no Debrando, que é um hotel top de luxo, você não tem obrigação e nem é o hábito de usar trajes sociais, salto, nada disso. Muito gostoso o passageiro saber que vai estar, né, nesse clima e à vontade, né? Essa piscina que é uma delícia, mas que difícil querer usar com aquele mar espetacular. O salão onde acontecem as apresentações, as palestras. O bar. Vocês podem perceber que todas as áreas do navio tem muito vidro, porque a ideia é que realmente a paisagem seja parte da decoração.
Então, eles não querem em momento nenhum que você esqueça no paraíso que você está, né? Tem um pequeno cassino e um piano bar para aqueles que gostam de um pouquinho de vida noturna. É importante dizer que a experiência de viajar no Tobogã está muito ligada ao dia e à natureza e a estar no mar. O cassino e o piano bar, eles são um adicional para quem tem vontade, para quem gosta de jogar um pouco, mas não é uma balada e nem um grande cassino que vai virar a noite jogando, tá? É importante deixar isso claro para os clientes. O spa da Algoterm, fantástico, com muitas opções de tratamento. Quem quiser fazer aí uma semana detox num paraíso é uma ótima alternativa também. Isso para mim é um ponto altíssimo da companhia. Eles têm essa marina de esportes aquáticos que te dá acesso ao mar pelo barco. Desculpe. A partir daí você tem todas as atividades não motorizadas incluídas, né? Então, máscara de snorkel, pé de pato, stand-up, caiaque, e nadar mesmo, né? Acessar o mar e aproveitar, para quem gosta, né? Quem tem alma de peixinho, isso faz toda a diferença. Você ter acesso do seu barco à água direto, né? Isso faz toda a diferença. Aí também tem os Zodiacs, que são aqueles barcos de borracha, que vão te levar para lugares de acesso mais limitado, né? O barco já é pequeno e já te leva em lugares de acesso difícil. E aí com os Zodiacs você chega em lugares ainda mais exclusivos. Todas as cabines são externas. Essa é a Owner Suite, que é a maior suíte do barco. As menores, elas têm em torno de 19 metros quadrados e elas têm uma escotilha, que é aquela janela redonda que a gente tem no nosso imaginário quando a gente fala de barco. Então, é legal também pensar nisso, a gente recomenda muito, nossa equipe aqui da Qualitur está sempre preparada para mostrar para vocês a diferença entre assim, de preço e vantagem mesmo de qualquer tipo de cabine. A diferença normalmente de uma escotilha com uma janela é muito pequena com relação ao valor, e a diferença de experiência é muito grande, né? Ter uma varanda, ter uma grande janela num paraíso desse realmente faz diferença, porque é a questão de estar o tempo todo integrado, o tempo todo se sentindo no meio daquela natureza estonteante mesmo. Aí mais uma suíte, para vocês terem uma ideia do tamanho, da decoração. Essa é uma suíte com varanda. A Tobogã fez uma parceria recente com a Wildlife Conservation Society. Então, como tudo gira em torno da natureza, né, de realmente aproveitar ao máximo, eles fizeram essa parceria para promover palestras e atividades sobre conservação do meio ambiente. Então, para quem gosta disso, para quem se interessa, é muito bacana. E para as crianças também é muito legal, porque tem atividades para que eles entendam como funcionam as coisas ali e o que se deve ou não fazer para manter aquilo daquela forma. Só entrando um pouquinho nesse assunto, inclusive a South Pacific Organization, eles estão fazendo uma campanha muito em torno da sustentabilidade lá. Tá? Então, para vocês saberem que o destino ele é muito focado na preservação e na instrução, tanto dos passageiros adultos quanto das crianças. Uma coisa muito bacana é que a companhia Tobogã, ela oferece várias atividades que incluem mergulho com cilindro, e para aqueles que já mergulham, né, que já têm certificação. E para aqueles que tiverem vontade de tirar a certificação a bordo, também é possível. Existe um programa completo que você vai mergulhar com um instrutor, aprender realmente, e no final você sai com a certificação para mergulhar aí pelo mundo. Então, tanto para já mergulhadores, quanto para quem tem vontade, é uma opção muito legal. Esse programa, claro, é pago à parte. Pacote de lua de mel.
O destino é muito forte realmente para casais, para comemorações de bodas, né, lua de mel, tudo isso. E a companhia tem sempre assim, um cerimonial bacana para quem tem vontade de fazer. Então, se for o caso de uma lua de mel, de uma comemoração de X anos aí de casamento, de namoro, nos avisem, a gente passa para a companhia e eles preparam atividades aí para o casal. Aí um pouco dos roteiros. A companhia passou a incluir Fiji, então tem roteiros agora um pouco mais longos que fazem Fiji e Polinésia, que são muito legais, porque é uma oportunidade bacana de conhecer Fiji, que é um lugar de difícil acesso, e você faz com o conforto, né, de sair de Papeete e chegar até lá. Aí um pouquinho para vocês terem uma ideia. Outra coisa interessante são roteiros de Melanésia e Indonésia. A companhia também colocou isso recentemente no portfólio. São poucos roteiros no ano, então quem tiver vontade de fazer essa região, planejar com antecedência também, porque as oportunidades são poucas. E Fiji a Bali, né, que é esse roteiro. Aí vocês vão perceber que são roteiros mais longos, né, porque são distâncias realmente mais compridas. E aí o ponto alto da companhia, realmente o que a companhia é especialista, que é fazer saindo sempre de Papeete, e aí várias opções de roteiro. Esse é o Ilhas da Sociedade, são as principais ilhas, né, dali. Aqui vocês podem ver que faz Moreia, Bora Bora, Tarrai e Huahinho. Exato. Então, esse é o roteiro mais curto, de 7 noites. Aí as Ilhas Cook e Sociedade. Aí com os Tuamotus, né, que é Rangiroa, que a Dani contou pra gente. A Carrava. Aí com as Marquesas, que são que é a das tatuagens. As tatuagens é onde Paul Gauguin viveu muitos anos, morreu, tem túmulo de Paul Gauguin, enfim, tem toda uma história. As saídas, é importante, as saídas são sempre aos sábados, tá? Isso é interessante, sempre saindo de Papeete aos sábados. Aí vocês podem ver que a companhia tem vários roteiros parecidos, mas que tem uma coisa ou outra diferente durante o ano. De repente, um cliente que já viajou para lá e tem vontade de fazer de novo, foi, mas não conheceu o Huahinho, não conheceu o Rangiroa, só fez Bora Bora e Moreia, ou só fez Tahiti e Moreia, e aí a gente consegue oferecer um roteiro bem diferente. Eu coloquei aí 2 promoções que a gente tem no momento da companhia, para vocês terem uma ideia de preços. Uma saída de 30 de setembro, a partir de $2.500 por pessoa. Lembrando que isso inclui todas as refeições, todas as bebidas alcoólicas e não alcoólicas, as atividades não motorizadas a partir da marina e os transfers até o centro ou até a praia daquela região visitada. Então, se você colocar isso no papel, comparando com o terrestre, é um preço muito, muito interessante. Vale a pena oferecer para aquele cliente que está buscando um destino de praia paradisíaco, que ainda não sabe para onde ir, vale a pena oferecer, porque às vezes a gente acha que é um destino muito caro, inacessível, e não é. Né? Aí a gente tem uma outra opção de roteiro abaixo de 10 noites por $3.100 por pessoa. A gente tem que fazer realmente a conta do quanto por dia, né? $310 por pessoa por dia. Normalmente você não paga nem almoço e jantar. Não, fora que os traslados, os voos entre ilhas são caros. Exatamente. Então, além de você ter o all-inclusive de alimentação e bebidas, você ainda tem que contar os voos entre ilhas que são caros também. Então, terminamos aqui com a parte principal. Agora vamos para as perguntas. A gente viu que recebemos várias.
Vou pedir um segundo só para a gente ler aqui algumas, organizarmos. Por favor, enviem para nós. Tem uma pergunta sobre moeda. A Dani comentou no início que é franco. É o franco pacífico. Normalmente, os passageiros, eles levam euros ou dólares e tranquilamente com o cartão de crédito Eu, na verdade, quando eu fui, eu não troquei absolutamente nada para franco pacífico, tá? Mas quem quiser, pode ficar tranquilo. E trocar no aeroporto mesmo. Precisa de vacina de febre amarela? Tem uma pergunta aí extremamente importante. O que acontece? A febre amarela, ela sempre foi uma vacina que foi necessária para ir para a Polinésia. Só que eles não faziam um controle, na verdade, até hoje não fazem esse controle de maneira muito efetiva. Mas a gente fala que é preciso sim, no nosso site oficial do destino, você tem lá as principais informações e lá está constando, 10 dias antes da viagem, tome a sua vacina de febre amarela, vindo do Brasil e, bom, enfim, vários outros países. Falando um pouquinho mais de vacina, isso serve não só para a Polinésia, mas para o mundo todo. Como a gente teve um surto recente de febre amarela no Brasil, apesar de ter sido em regiões específicas, é legal recomendar que os passageiros tomem, porque os países podem passar a exigir de brasileiro o certificado internacional, e isso pode gerar um desconforto. Então a gente recomenda muito que vocês falem para os passageiros que eles devem tomar antes de viajar e levar o certificado internacional. Tem uma pergunta sobre visto. Para a Polinésia não é necessário visto. A gente, na Polinésia, por ser um território ultramar francês, segue as regras do território francês. Para ir para a França é assim também. Se você for ficar na França um período menor de 90 dias, você não precisa de visto. Agora, se passar de 90 dias, aí você tem que solicitar visto de acordo com o consulado francês e as regras todas iguais para a França. Agora, se você for via Los Angeles, não esqueça que nós ainda precisamos do visto para os Estados Unidos. Via Chile e via Nova Zelândia não é necessário se preocupar com o visto. Tem uma pergunta se o cruzeiro sai do porto de Papeete e volta para Papeete. Sim, a maioria dos cruzeiros, eu diria que 80%, 90% dos cruzeiros fazem isso, de Papeete a Papeete. Alguns começam ou terminam em Fiji, e tem o da Indonésia também, mas são muito poucos comparado ao total de cruzeiros. Tá? E ele opera o ano todo, então ele está o ano todo fazendo esses roteiros. Gente, olha, tem uma pergunta interessante aqui do Vinícius. Condições para grupos. Recomendação de viagem de incentivo. Sim, totalmente. É um destino excelente, porque você consegue fazer muitas atividades com o grupo, né? Até de equipe, enfim, desafio, uma série de coisas possíveis. Na companhia, no Volga, a gente consegue organizar grupo também, fazer algumas coisas especiais que são muito interessantes também. Vamos lá. Tem uma pergunta sobre mergulho. Se as aulas estão incluídas. Não. Tudo que é mergulho não está incluído, é pago à parte. Quem nunca mergulhou pode fazer sim, mas vai fazer uma preparação, vai fazer uma aula para tirar a certificação ao final do cruzeiro. E tudo isso pago à parte. Tem uma pergunta sobre o roteiro de Fiji e Polinésia. Eu vou voltar aqui um pouquinho para mostrar para vocês esse roteiro.
Aqui, olha, 12 ou 13 noites. Vocês vão conseguir aí a combinação das ilhas da sociedade. Aí passa em uma ilha aqui nas Ilhas Cook e segue para Fiji. 12 e 13 noites. Só um momento. Acabei passando mais aqui. Vamos lá. Idade para as crianças participarem das atividades. Vai depender um pouco da atividade. É importante dizer que a companhia não tem por exemplo, um monitor ou uma babysitter que vai ficar o tempo todo com a criança, né? Então, é para aquela família que quer curtir o dia junto com a criança. Quer ir à praia, quer ir para o mar, quer fazer as coisas junto com a criança e não largar a criança para fazer uma coisa e o pai e a mãe fazerem outra. Tem uma opção que é quando você faz cruzeiro e você complementa a sua viagem com um pouco de terrestre, por exemplo, numa experiência no Debrando, por exemplo, o Debrando tem Kids Club, então a gente, né, os pais podem ter um contato mais forte com a criança durante o cruzeiro e aproveitar esse momento e depois relaxar no bangalô do Debrando e deixar as crianças no Kids Club para aproveitar um pouquinho o romantismo. Tem uma pergunta sobre a média de custo de refeições lá. Acho que a Dani pode contar um pouquinho pra gente disso. Varia um pouco, né? Mas a gente pode contar em torno de 50 euros por refeição. É mais ou menos o que a gente gasta, né? Numa refeição na França. Mais ou menos 50 euros por refeição por pessoa. Tem uma pessoa perguntando sobre o All Inclusive da Pogogan, se inclui o spa. Não inclui o spa. Isso é um padrão para todos os cruzeiros, tá? O spa nunca está incluído, porque você vai fazer os tratamentos, as massagens que você tem vontade, que você quer, isso sempre é cobrado à parte. Isso é um padrão. Tem uma pessoa falando referente a visto, se o Pogogan auxilia ou não. E, na verdade, não precisa de visto. Então, não tem necessidade da companhia fazer esse tipo de serviço. Gente, quando eu falo que precisa de visto para ir para os Estados Unidos, é visto para você entrar nos Estados Unidos e fazer essa conexão, tá? Não é visto para a Polinésia. Tem uma pergunta se o cruzeiro tem paradas nas ilhas para passeio. Sim, claro, a ideia é justamente essa, o cruzeiro ser a sua base para que você visite as ilhas. Então, todos os dias você vai parar numa ilha e conhecer aquela região. Muitas vezes na mesma ilha, regiões diferentes também. Tem alguma pessoa aí perguntando o contato de DMC na Polinésia? Sim, tá? Depois, se vocês quiserem, eu vou deixar os meus contatos. A gente tem um travel planner completo do Tahiti que a gente vai disponibilizar num link onde você vai poder acessar ele online em português. Lá tem uma página que tem todos os DMCs. A nossa equipe aqui da Politours também pode ajudar com isso, tá? A gente faz pré e pós-cruzeiro e a gente consegue ajudar também com passeios e atividades na ilha. Tem uma pergunta também sobre a comunicação nas ilhas e no barco, sobre língua, inglês. Inglês é falado por muita gente, né? Muita gente. Eles vivem praticamente do turismo, a Polinésia em geral, né, gente? Então, assim, não só o cruzeiro, mas todas as instalações e as ilhas, eles se comunicam bem em inglês e muitos até em espanhol. Tem, assim, algumas perguntas de mais de uma pessoa aqui sobre as bebidas. Então, as bebidas alcoólicas e não alcoólicas estão incluídas no pacote da Pogogan. O que isso significa? Você é open bar mesmo. Você pode tomar um drink à tarde, tomar um vinho no almoço, uma cerveja à noite, um whisky antes de jantar. É realmente open bar.
o que vai ter cobrança à parte? Bebidas especiais, Premium. né? Então, se de repente ele quer um vinho assim, muito antigo, de uma região específica da França, que realmente tem um valor mais alto, aí sim ele vai pagar, né? O seu cliente vai optar por pagar por um vinho diferente. Agora, o vinho que é servido já é muito bom, né? São sempre bebidas de qualidade excelente. A maioria das pessoas acaba não comprando a parte, a não ser... São só garrafas premium mesmo, de 10, 20 mil dólares. Essas bebidas mais premium, elas são cobertas à parte. Exatamente. E aí, numa dessas perguntas, alguém comenta que lá as bebidas são caras. Realmente, é aquilo que a gente comentou. No destino, tanto refeições quanto bebidas têm um valor alto. Então, realmente, o All Inclusive é bastante vantajoso nesse caso. Olha, tem uma pessoa perguntando sobre valor aproximado. Luciano, eu vou te pedir, por favor, você pode dar uma olhada no nosso site, a nossa equipe também está à disposição. Você viu que tem promoções ali a partir de 2.500, 2.800, 3.000 dólares, né? Roteiros a partir disso, mas vai depender do período do ano, da ocupação, de uma série de coisas, tá? Despesas a bordo. Quais cartões são aceitos e são em dólares americanos? A cobrança assim é feita em dólar em qualquer cartão de crédito. Tá? Isso é bem tranquilo, ou mesmo em dinheiro, dólar ou euro, também é aceito tranquilamente. Tem uma pessoa perguntando sobre casamento a bordo. É possível organizar sim. É uma coisa que a companhia já faz com frequência. É possível também combinar com algo terrestre, fazer um hotel, fazer uma comemoração, aí, um wedding destination mesmo, né? Então, combinar um cruzeiro com um hotel, fazer uma cerimônia, tanto em terra quanto a bordo, tudo isso é possível. Sabendo que não tem só um tipo de cerimônia, tá? Tem cerimônia tradicional também de lá, oficial, enfim, tem várias possibilidades. Tem uma pessoa perguntando sobre tarifa agente. Existe sim tarifa agente, eles divulgam normalmente a cada 6 meses aí 2 ou 3 saídas com uma tarifa especial. Além disso, se vocês tiverem uma data, uma possibilidade, vocês podem solicitar e a gente tenta com a companhia. A gente normalmente tem confirmação somente 20 ou 30 dias antes da saída. Mas a gente pode tentar isso para vocês sem problema nenhum. Tem uma pessoa perguntando sobre internet a bordo. Você paga a internet à parte, tá? E ela funciona bem com limitações. Então, esse é um assunto importantíssimo, viu, Tami? Porque Polinésia é um destino para se desconectar, literalmente. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que realmente quem vai para a Polinésia não vai ter um serviço top de internet, nem nos hotéis de luxo, nem nos cruzeiros, enfim. É um destino realmente que você vai ter por ser ilhas, pela instalação da internet não ser muito simples, você vai ter internet restrita. Tá? Normalmente o pessoal não fica conectado 100% não, se conecta realmente para resolver assuntos pontuais. Né? E a ideia é desconectar. O offline é o novo luxo. É conectar com a natureza. Tem mais uma pergunta aqui que eu quero responder antes da gente encerrar, só para deixar claro, porque, perguntando sobre quais são as saídas do cruzeiro. E o cruzeiro está o ano todo. São poucos períodos do ano em que ele vai para Fiji e Indonésia. Então, assim, eu diria que 1 mês e meio ele deve ficar fora da Polinésia. Mas, então, a gente está falando de 10 meses aí, pelo menos, fazendo as ilhas da Polinésia Francesa. Então, tem muitas opções, muitas alternativas aí para os clientes de vocês. Normalmente, junho, julho e agosto fica cheio com bastante antecedência, porque é altíssima temporada, mas tem sempre várias alternativas aí.
Gente, muito obrigada. A gente está com o horário bem em cima. Gente, foi um prazer enorme estar com vocês e continuamos à disposição. Não hesitem em nos contactar. Exatamente, contem conosco. Aí tem os telefones da Qualitours, a gente está sempre em contato com a Dani, sempre pedindo para ela vir aqui nos ajudar com as coisas do destino. Então, contem conosco e com o Turismo do Tahiti, a Dani sempre. Essa apresentação vai ser enviada para vocês um link para dividirem com as equipes, tá? Para que vocês possam rever também, tirar dúvidas. E eu e toda a equipe Qualitours à disposição para ajudá-los. Vamos vender Pogogã, vender Tahiti. É isso aí, gente. Boas vendas. Naná. Obrigada.